Olá a todos, sou eu novamente, Glaucia Lemos, e estamos de volta aqui com o nosso curso de TypeScript para desenvolvedores C#. Conforme eu falei com vocês, a gente sempre vai ter uma aula teórica e seguida depois de aulas práticas para poder fixar aquilo que nós vimos na parte teórica. Nessa aula número 10, eu estarei realizando algumas demos dos principais controles de fluxo em TypeScript, que são mais usados no dia a dia, no mundo real, realmente em projetos que você vai precisar usar. E essa aula de demo com respeito ao controle de fluxos, ela terá duas partes. E a gente fará justamente alguns exemplos práticos justamente dos controles de fluxos que nós vimos na aula teórica. Bom, vou pedir para vocês abrirem o Visual Studio Code de vocês. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte: botão direito, New Folder, seguindo o padrão, criar aqui, criamos um folderzinho, vamos agora criar aqui um arquivo, vamos chamar ele de control flow ts, lembrando que a extensão tem que ser .ts, para eu ganhar um pouquinho de tempo na nossa aula, só copiar aqui as informações necessárias. Bom, o primeiro exemplo que nós vimos lá no slide foi com respeito ao if-else. Então, nós vamos estar realizando aqui um exemplo de if-else em TypeScript. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma função e vamos chamar essa função de dirigir carro. Para dirigir um carro, você tem que ter uma idade mínima, né? Então vamos botar aqui um parâmetrozinho aqui chamado idade, vamos tipá-lo ele como number. Aí vamos criar aqui umas condições aqui. Se idade for maior ou igual a 18, então console.log, parabéns, você tem permissão, só diminuir aqui, você tem permissão para dirigir. Mas, e se a pessoa não tiver? Opa, botei aqui if. Se a pessoa não tiver, a gente coloca aqui um else. Então, console.log não tem permissão para dirigir. Aí, vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar aqui, invocar essa função, e vamos dizer inicialmente, para testar as duas condições, a condição do else. Vamos dizer que essa pessoa tem 15 anos, que ele é de menor. Então, para poder executar o nosso arquivo, porque como vocês podem ver, ele só tem o TS, ele não gerou um JS. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um Ctrl Shift B. Abriu aqui uma outra janelinha. Ctrl Shift B. Ele vai gerar aqui. Vocês abrirem aqui, vão ver que ele gerou um arquivo JS, que inclusive é até muito parecido com o que nós estamos fazendo no TS. A diferença é que o parâmetro invocado dentro da função ele não está tipado no JavaScript. Já no TypeScript ele está tipado. Essa é uma das maiores vantagens do TypeScript, ele é fortemente tipado. E vamos testar isso aqui. Vamos vir aqui em View, Integrated Terminal. Vamos selecionar a pastinha. Vamos nela, deixa eu diminuir aqui. Opa. Deixa eu dar um Shift B de novo aqui. Bom, vamos jogar aqui não. Sem extensão, nome do arquivo, e ele vai informar, não tem permissão para dirigir. Vamos testar aquela primeira condição do if? Vamos mudar aqui para 27 anos. Então, Ctrl Shift B, direto, ele já salva, e já transpila o arquivo. Vamos dar um CLC para limpar a tela, chamar no de Control Flow. E parabéns, você tem permissão para dirigir. Então, como vocês podem perceber, não tem tanto mistério em usar um if-else dentro do TypeScript.
é muito parecido com o JavaScript. Também com outras linguagens como C, C++, C Sharp, Java, enfim. Bom, vamos ver agora um exemplo que nós vimos lá no slide na aula teórica, um exemplo do uso do ternário. Como é que a gente faria um exemplo no ternário no TypeScript? É igual, parecido. Vou aumentar aqui. Então vamos lá, function. Lembrando que se eu estiver muito rápida na digitação, não se preocupem que todo o código está disponível no meu repositório do GitHub, ok? Vamos criar aqui uma função, vamos chamar de velocidade máxima. Vamos jogar um parâmetrozinho aqui dentro. Ok. Vamos dizer o seguinte, se a pessoa estiver dirigindo acima de 80 km por hora, nós vamos jogar uma mensagem. Se estiver abaixo, vamos jogar uma outra mensagem. Vamos criar aqui uma variável, como vocês estão vendo, estou usando aqui a nova convenção do ECMAScript 2015. O let nada mais é que um var, então estou declarando uma variável local. Vou botar aqui velocidade permitida igual, vou botar aqui velocidade. Então, aqui eu estou jogando o quê? Justamente a condição. A condição é que se a pessoa estiver correndo com uma velocidade acima de 80, então o que a gente vai ter que jogar aqui? Então, só para pular a linha aqui, para questão de visualização, então tem que ser assim, ó, console.log, vou jogar uma mensagem aqui, ultrapassou a velocidade permitida. Caso contrário, a gente joga outra condição, está abaixo da velocidade permitida. Tirando aqui. Vamos chamar aqui essa função. Vamos testar essas duas condições aqui. Primeiro vamos testar a condição que a pessoa está acima da velocidade permitida. Então vamos dar um Ctrl Shift B. Vamos vir aqui em View, Integrated Terminal. Vamos jogar aqui o Ctrl Flow com o Node, que vai aparecer tanto o exemplo do if, tanto do ternário. Vocês podem ver aqui que apareceu que realmente ultrapassou a velocidade permitida. Vamos testar a outra condição. Vamos botar que a pessoa está correndo a 55 km por hora. Vamos dar um Ctrl Shift B. Lembrando que ele gerou aqui um arquivozinho em JS. Muito parecido com o que a gente está fazendo. A diferença aqui é as convenções do ECMAScript e a tipagem. Vamos testar a primeira condição aqui. Limpar aqui a tela. Então, Node Control Flow. Então, se eu botei 55, então, por lógica, tem que apresentar a condição false. Então, vamos lá. Então, apareceu aqui, está abaixo da velocidade permitida. Então, como vocês podem ver, novamente, o TypeScript é uma linguagem de fácil uso. Você, sabendo lógica de programação de alguma linguagem orientada a objetos, você vai conseguir ter uma facilidade para aprender a linguagem. Vocês podem ver que não foge muito do escopo das linguagens principais. Bom, continuando nossos exemplos, vamos ver o exemplo agora do switch. Vou colocar umas linhas aqui. Esse vai ser um pouquinho grande. Então, vamos fazer o seguinte, muito parecido também com as outras demais linguagens, nós vamos criar aqui uma function. Eu vou chamar essa function de combo
food, de fast food. Vou botar aqui o tipo comida e vou botar ela como um tipo number, como se fosse tipo esses fast foods muito conhecidos, eu quero o combo 1, o 2, o 3, enfim. Bom, vamos criar aqui um switch, incluir a condição, que no caso é o tipo comida. E agora nós vamos criar os cases. Caso seja 1, então console.log. Vou botar aqui hambúrguer. Vai ser igual a 7,90. E não esquecendo do break. Sim, no TypeScript a gente também usa o break. Caso a opção seja 2, então console.log, um cachorro quente, for 4,50, botar um break. E caso a opção seja 3, a gente põe aqui um outro console.log, pizza gigante, então, por isso aqui, R$ 49,90. Barata pizza. E vamos usar a condição default aqui. Caso a pessoa coloque uma condição, escolha, põe, sei lá, 4 ou 5, para apresentar uma mensagem para o usuário. Desculpe. Combo inexistente. Escolha outra opção. Ok. Vamos chamar aqui a nossa function. Caso esteja rápido, vocês podem dar uma pausada e tudo mais. Bom, vamos começar a testar essas condições aqui. Eu quero comer hoje um cachorro quente. Vou escolher a opção número 2. Então vamos dar um Ctrl Shift B. Vamos vir aqui em View, Integrated Terminal. Vamos levantar aqui. Limpar aqui nossa telinha. Então, se eu escolher a opção 2, tem que vir cachorro quente, né? Então vamos ver aqui e veio. Cachorro quente. Ah, eu não quero comer cachorro quente, quero comer, sei lá. Quero comer. Deixa eu alterar aqui, pizza. Então, Ctrl Shift B. Vamos ver como é que ficou o arquivo em JS. Não alterou muito. Só a questão da tipagem mesmo do TypeScript. Vou fechar aqui. Aqui também. Voltando aqui. Limpar a tela. E vamos ver aqui. Vai ter que dar pizza grande. E pizza gigante, R$ 49,90. Mas, e se eu escolher uma opção que não está dentro desse switch? Eu quero escolher a opção, sei lá, 5, uma opção inexistente. Vamos ver se ele vai cair aqui no default. Vamos dar um CLC. E apresentou. Desculpe, como inexistente, escolha outra opção. Então, novamente, como vocês podem perceber, não tem nenhum segredo. É bem simples o uso do switch no TypeScript. A diferença é que nós tipamos os parâmetros que nós estamos usando na nossa função dentro do switch. Ok? Bom, os 3 últimos exemplos, que no caso seria o while, do while, o for e o for in, eu vou estar deixando para a próxima aula. Caso vocês tenham alguma dúvida referente à aula de hoje, à aula prática, peço que vocês entrem em contato comigo. Vocês agora podem usar o recurso aqui de perguntas e dúvidas da própria plataforma. Eu estarei respondendo vocês prontamente. E peço para vocês estarem analisando esses códigos e estarem criando situações diferentes. Por exemplo, todos esses exemplozinhos aqui, eu fui criando de cabeça. Então, tentam colocar como exercício, tentar criar uma outra condição aqui, por exemplo, se tem permissão para
tomar uma bebida alcoólica, ou uma outra condição aqui, tipo se eu posso viajar sozinho ou não, ou meu time predileto, enfim. Vocês podem estar criando inúmeras situações aqui até para poder fixar aquilo que nós estamos estudando, ok? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.